Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. Há amor exalando de cada palavra deste capítulo. De uma forma toda especial, Paulo encerrou a sua epístola aos Filipenses com cuidadosas e bem escolhidas palavras. O seu desejo era que a generosa igreja de Filipos permanecesse unida num só propósito de viver na prática o amor cristão. Ao rogar a Evódia e Sintique para que pensassem concordemente no Senhor, ficou claro que estava havendo discórdia entre elas. Apesar de terem sido importantes na obra de Deus, auxiliando o ministério de Paulo, provavelmente suas divergentes opiniões as levaram a uma contenda que certamente estava afetando toda a igreja. Alguns teólogos acreditam que esta epístola possa ter sido escrita justamente por causa da divisão causada por essas duas mulheres. Como alguém que já havia convivido com elas, Paulo conhecia a sinceridade de ambas e o poder de influência que elas tinham na pregação do Evangelho. E é muito interessante a forma como ele abordou as duas no final, citando a pessoa de Clemente e dos demais membros daquela igreja para que as auxiliassem na reconciliação. Fica evidente que era um caso conhecido de todos, portanto, todos deveriam unir forças para solucioná-lo e não para escolher de que lado ficar, pois como bem afirmou Jesus, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Paulo se utilizou de uma sequência no encerramento desta carta. É importante analisarmos ponto a ponto. Primeiro, unidade. A influência dos líderes da igreja deve ser um constante incentivo à união. Ainda que em meio às diversidades, os membros da família de Cristo devem aprender a conviver com as diferenças, sem que estas se tornem causas de divisões e contendas. O perdão deve sempre prevalecer. Segundo, cooperação. Quando a igreja se une em amor de uns para com os outros, quando a comunidade cristã experimenta de fato o genuíno amor, cada palavra e cada gesto torna-se uma poderosa ferramenta no avanço da obra de salvar. Terceiro, alegria. Como já estudamos ontem, a verdadeira alegria é um dom de Deus que, quando vivido, é tão contagiante e completo que nenhuma circunstância adversa consegue destruí-lo. Quarto, moderação, temperança. Um cristão equilibrado não é aquele que vive uma religião morna, pois Jesus deixou mais do que claro que este tipo de atitude é reprovável diante de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Mas é aquele que entende que a temperança segundo Deus é o equivalente à fidelidade. É saber fazer um uso sábio do que é bom e rejeitar tudo o que é mal, sabendo que perto está o Senhor. Quinto, confiança em Deus através de uma vida de oração. O andar ansioso a que Paulo se refere também pode ter uma ligação direta com as divisões internas que estavam acontecendo na igreja. Quando tentamos agir por conta própria diante das dificuldades e provações, acabamos por postergar o sofrimento e o problema não é solucionado. Assim como a oração foi a ferramenta divina que uniu os primeiros discípulos, dissipando as suas diferenças e preparando-os para receber o poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 14, ela permanecerá como a principal aliada da Igreja de Cristo nos últimos dias. Sexto, um caráter em construção.
A palavra finalmente dá a ideia de conclusão, mas também denota ação no sentido de dar continuidade ao que haviam iniciado. Para isso, alguns critérios são apresentados como um meio de avaliar o que convém ao cristão. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Diante desta lista, creio que o recado é bem claro. Quer ter o caráter de Cristo? Ocupe sua mente com o que a edifica. 7. Perseverança. Ainda que nunca tenhamos passado fome ou sofrido em prisões, cada um de nós enfrentamos lutas diferentes que podem ser experiências difíceis e até traumatizantes. Mas o cristão que deposita sua confiança em Deus e procura viver cada ponto que temos analisado até então, recebe de Deus a força necessária para viver contente em toda e qualquer situação. 8. Caridade. Paulo chegou a dizer que a ajuda dos filipenses foi uma espécie de sociedade em seu ministério no tocante a dar e receber. Quando damos voluntariamente parte daquilo que possuímos, reconhecendo que tudo o que temos pertence ao Senhor, nossas ofertas tornam-se como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu desejo e a minha oração, amados, é que possamos escolher viver constantemente essas tão preciosas orientações. Que unidos num só pensamento, tenhamos a mente de Cristo e façamos parte da igreja que ora, que perdoa, que ama e que cuida uns dos outros, pois é esta a igreja que o Senhor vem buscar. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, Igreja Militante. Rosana Garcia Barros.